Um dos filósofos que questionou a prisão ilegal foi John Stuart Mill, inglês. Em seu livro Sobre a Liberdade, ele disse que a violação da liberdade por critérios que não sejam uma proteção da sociedade é ilegal e anula a democracia como um todo, porque ela faz com que cidadãos que tenham direito à democracia sejam excluídos do fim maior, que é a sociedade em harmonia e com direitos individuais. Enfim, hoje no Brasil esse livro não se aplicaria, porque realmente existem sim prisões ilegais acontecendo no Brasil, e mesmo no âmbito do STF. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês aqui nesse vídeo e muito mais coisas importantes que você verá. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. E quando eu junto essas duas pautas, direito e filosofia, eu começo a analisar o Brasil com outros olhos. É isso que eu estou divulgando aqui com vocês, é isso que eu estou compartilhando com vocês, um olhar filosófico e jurídico e tentando entender sobre prisões ilegais e outras coisas que acontecem no Brasil. A mídia já está começando a ter coragem de enfrentar alguns ministros do STF que parecia até o Voldemort, lá do Harry Potter, não sei se você lembra, não podia nem citar o nome. Se citasse o nome, era punido. Pois é. Olha só essa matéria da revista Isto É. Alexandre de Moraes contraria a PGR, mantém prisões e alega abuso nas redes sociais. O relator dos atos antidemocráticos, golpistas de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, manteve na cadeia 6 manifestantes. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República pediu e defendeu a liberdade, alegando que as prisões eram ilegais. Então, o que está falando que a prisão é ilegal não é o Dr. Sandro Gonçalves, advogado e jurista. É a Defensoria Pública, é a Procuradoria-Geral da República. Estão dizendo que a prisão é ilegal. E mesmo assim, Alexandre de Moraes a mantém. E agora, aos poucos, a mídia vem tendo coragem de falar sobre isso. Ora, Brasil Notícias, também essa é uma mídia mais voltada à direita, diferente da Isto É que eu trouxe antes. Defensoria Pública da União questiona a decisão de Moraes sobre manifestantes presos ilegalmente em Brasília. Então a Defensoria Pública apresentou um recurso sobre manifestantes que estavam no QG, sequer pisaram lá na Praça dos Três Poderes em momento que houve os ataques. Ademais, a própria Defensoria Pública entendeu que a defesa de Alexandre de Moraes, ou seja, a ordem de prisão, era genérica, não fundamentada e não trazia os fatos como eles eram. Ou seja, copiou e colou e mandou todo mundo para a cadeia. A própria Defensoria Pública que fala isso. Então, agora a mídia já começa a aventar isso que a gente já vem falando lá de trás. Eu, como jurista, questiono e advogo em defesa de muitas pessoas que ali estavam, principalmente aqueles que não saíram da porta dos quartéis. A Constituição ainda estabelece o direito de manifestação. Questionável o argumento por parte ainda do Alexandre de Moraes, mas não dá para entender que as prisões são legais. A revista Oeste também colocou a mesma pauta. Moraes contraria PGR e mantém prisão ilegal de manifestantes. As prisões são ilegais. E agora, com mais fundamento para dizer isso, calcado na decisão da Procuradoria-Geral da República e calcado na decisão da Advocacia-Geral da União, que fala o mesmo que eu falo aqui. As prisões são ilegais. São prisões políticas e não prisões jurídicas. Porque, juridicamente falando, essas pessoas tinham que ser colocadas em liberdade o mais rápido possível. Vamos partir para outra pauta agora, mas ainda mantém sobre o STF e a coragem que alguns têm de se manifestar contra essa corte que realmente hoje põe temor em muitos brasileiros.
O senador Eduardo Girão escreveu no seu Instagram: desconhecimento é achar que ninguém descobriria. Barroso tem relações com entidades bancadas por bilionário Soros, que é o George Soros, que é um bilionário que banca a esquerda. Fez palestras dentro e fora do Brasil para legalizar o aborto, drogas, flagrante ativismo, que deveria ter sido declarado suspeito no STF. Meu pedido de impeachment, que o diga. Paz e bem. Enfim, o Eduardo Girão, ele traz críticas, em especial ao Barroso, por um dito ativismo judicial, ou seja, ele milita nitidamente em pautas de esquerda. Assim como também o Lewandowski, que participou de um evento ao lado do MST, ao lado de pessoas que defendem o marxismo estrutural e o próprio comunismo. E o ministro do STF lá estava. Irá se aposentar agora e outro ministro vai assumir o seu lugar, um ministro que foi advogado do Lula. Então, assim, a forma de escolha, as pautas de escolha dos ministros do STF hoje são questionadas, acredito que pela grande maioria dos brasileiros. Então, muitas pessoas ainda dizem a raiz de todos os males é o ministro X, é o ministro X. Eu vou além. A raiz de todos os males no Brasil é o próprio sistema. Cada ministro que você questiona, seja o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, enfim, cada ministro que você questiona, ele advém do sistema. Ele usa o sistema em interesses pessoais. Então, não adianta você brigar contra o ministro. Afinal, o Lewandowski, aquele que participar de eventos com a MST, vai sair agora e vai entrar o Zanin no lugar dele. A minha pergunta para você é o ministro ou é o sistema? É o sistema. É o sistema que tem que ser mudado e é por isso que eu apoio, assim como o Plínio Valério, aquele projeto de lei que estabelece mandatos fixos de 8 anos para ministros do STF e com votação direta, o povo que tem que escolher, não indicações indiretas de presidentes. Essa é a ideia e isso é que devia ser aplicado. Bora trazer mais uma crítica ao presidente Lula e ao governo do PT, e agora na economia. Marcel Van Hatten e Giuseppe Riesgo, tá? O Giuseppe eu não conheço o Marcel Van Hatten, mas fizeram uma publicação conjunta. O retrato do governo Lula. E aqui ele põe uma matéria do Poder 360, que foi publicado no dia 23 de março. A arrecadação no governo Lula em fevereiro atingiu recorde, 159 bilhões em fevereiro. Ou seja, cobranças de impostos a mais. Então teve uma arrecadação recorde. Isso é bom, não é ruim. A parte ruim é que nós que bancamos através de impostos. Mas se fosse um governo sério, que fizesse com que esses recursos voltassem para a população, estava bem. Só que no mesmo mês de fevereiro, o governo tem pior déficit para fevereiro em 26 anos. Então, deixa eu explicar para você entender. É o governo que mais cobrou de você, pobre e rico e classe média, e é o governo que mais gastou esse dinheiro que você pagou. Então, ele te cobrou muito mais e gastou muito mais para bancar os 17 ministérios a mais, para bancar os companheiros. Perdão, acho que eu errei o número de ministério, mas um monte de ministério a mais, que para bancar os companheiros, para bancar toda essa negociata que a gente vê acontecendo aí durante o governo. Então, o Marcel Van Hatten traz essa crítica aqui, e eu não vou fazer a leitura porque ele fez um texto aqui até extenso aqui, mas enfim, esse é o retrato do PT. Cobra mais de você e gasta muito mais. Agora eu vou trazer uma matéria aqui que vai te pegar de surpresa, tá? Vai acontecer um novo Foro de São Paulo e já tem data marcada. Essa matéria é do UOL Notícias Política. Foro de São Paulo alternativo com o PSOL terá nova esquerda sul-americana. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, o presidente do Chile, Gabriel Boric, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro,
esquerda sul-americana se reúne no fim de semana para formatar a rede. Vai ser um novo sistema que não vai chamar mais Foro de São Paulo. Ele é para fazer um contraponto ao Foro de São Paulo, que é uma mídia esquerdista, você sabe muito bem que visa uma dominação da América Latina. E essa nova rede, que é uma nova esquerda nascendo dentro da própria esquerda. E agora com PSOL, Boric e Petros. O que é o ponto aqui, que eu vou ser sincero com vocês, que me dá até uma certa empatia, sabe? Com essa nova esquerda sul-americana que vai contrapor, essa rede que vai contrapor ao Foro de São Paulo. Eles não aceitaram Maduro. Só vai ser sul-americana, cortaram as relações com o Caribe, né, com a região centro-caribenha ali, ou seja, Nicarágua, dentre outros, cortaram relações, e aqui não aceitaram Maduro. Querem a esquerda limpinha, aquela esquerda que não gosta das ditaduras de Maduro, da Venezuela, de Cuba. Esse é o ponto que me causa uma maior empatia em relação ao Foro de São Paulo, que é assim, o churume, sabe? É aquele. Se você não sabe o que é churume, você já deixou um lixo apodrecer e já viu aquele líquido preto sair? Aquele é o churume. Para mim, a Folha de São Paulo é o churume do que pode acontecer de pior na política mundial. É aquele churume ali, a Folha de São Paulo. Perdão, é o Foro de São Paulo. A Folha que me desculpe, foi um erro, tá? O Foro de São Paulo, tá bom? Então, assim, agora essa nova rede que vai surgir com a nova esquerda latino-americana vai ter um novo nome, vai chamar Construir Futuro. E coincidentemente, vocês percebem que isso vem, Boulos vai participar junto com o pessoal, e que isso vem em um momento, em conjunto, com aquela fala de Boulos de talvez peitar o PT. Você consegue perceber essa similaridade? Enfim, tudo isso está acontecendo e acredito que eu estou trazendo em primeira mão para vocês esse novo Foro de São Paulo. Enfim, pessoal, tinha mais pautas que eu ia falar do Luciano Huck, que meteu o pé no PT também. Enfim, tinha mais coisas para a gente falar, mas eu acho que essas informações já foram suficientes, já foi muito indigesta para você num vídeo só. Então, a gente vai trazer outras pautas aqui para vocês no próximo vídeo, não perde, tá? Às 7 horas, às 9 horas eu estou aqui de volta com vocês em mais um editorial. E eu espero que você tenha gostado dessas informações, pelo menos a título de conhecimento, né? Porque são coisas... Enfim, tá difícil trazer notícia boa sobre a política brasileira. Você sabe que eu assumi um karma complicado que é trazer notícias sobre política. E ultimamente tá difícil. Mas enfim, a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança. E vamos continuar sempre trazendo pontos aqui para a gente fazer análise juntos, tá? Se você ficou até o final do vídeo, coloca aí no comentário se ficou até o final do vídeo. E obrigado mais uma vez por me receber na sua casa, para a gente aprender juntos, tá? Alguns equívocos acontecem aqui, eu peço desculpa por esses equívocos, não estou aqui para acertar todas, mas a gente está aqui para aprender juntos, tá? Então, muito obrigado, fica com Deus e a gente volta às 9 horas para discutir mais um pouquinho. Grande abraço.